Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo faça presente em nosso meio. Amém? E um feliz sábado a todos. É sempre assim, bonito desse jeito essa igreja, porque no batismo do irmão Orlando estava desse jeito, lindo. Louvado seja Deus e parabéns para vocês que vieram, que Deus continue os abençoando. Cheio de gente bonita, meu primo lindo ali, né? Genilton, quem conhece Genilton? Levanta a mão aí, diácono. O diácono, Genilton. Esse é meu primo, viu? Se tu deve alguém, paga logo. O pessoal tá, viu? Presta atenção. Diz que ele é... Eu não gosto de chamar ele de feio, porque diz que ele parece comigo, então eu não posso chamar ele de feio, né? Eu vim também com o meu filho Mateus. Assim, Mateus, o pessoal te conhecer. Esse é o meu primogênito. Mateus é o filho da promessa. Eu não tinha possibilidade de ser pai. É um testemunho para uma outra hora. Mas Deus me deu essa bênção, viu? Agora eu me lembrei de uma coisa. Eu contei esse testemunho um dia num lugar e um camarada ouviu. E passados uns dias ele me disse, vem cá, rapaz. Tu disse que teu filho é uma resposta de oração, né? Que é uma promessa de Deus. Eu digo, é. Ele disse, mas tu fez o DNA? Eu olhei para a cara dele. Eu não vou nem responder, que é que eu pensei em falar, sabe? Que não pode. Eu digo, não, irmão, não precisa não, que eu conheço a minha esposa. Eu conheço. Não tenho dúvida, não. Quase eu falo, se fosse parente tua, né? Mas é assim. Aí Deus foi e mandou outra bênção, tem o Miguel também. Você pode fazer um milagre na frente das pessoas. Deus pode operar um milagre através de você. As pessoas vão estar sempre em dúvida. Isso é fato. Não tente convencer as pessoas. Você está convencido daquilo? Amém. Pois é, eu sou Gil da Barraca, como fui apresentado, e eu queria saber se tem alguém que nos visita aqui essa manhã, que ainda não é batizado na Igreja Adventista. Faz assim com a mão, se tem. Tem visita? Tem ali, fica com a mão assim, 1, 2, 3, 4, não é isso? É isso mesmo. Que Deus abençoe, louvado seja Deus por você estar aqui. Eu fico feliz quando eu vejo visita na Igreja Adventista no sábado pela manhã. Porque no sábado pela manhã, a maioria das pessoas tem a obrigação, né, que não é adventista, vai lavar roupa, vai fazer alguma coisa. E se você veio aqui é porque com certeza o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Amém? Você não vê só porque é educado e quis atender o convite, não. Você vê porque o Espírito Santo te trouxe até aqui. E eu espero que a mensagem de hoje fale também ao seu coração. Não porque sou eu que vou pregar, mas porque eu quero me dispor para o Espírito Santo me usar. Amém? E vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Eu tenho um canal no YouTube por nome BG Gospel CG. Esse canal tem o intuito de pregar o Evangelho. Foi uma maneira que eu encontrei de levar mais longe a palavra de Deus. Tem poucos inscritos, acho que tem 2.000 e poucos só. E aí, sempre que eu tenho oportunidade, eu peço permissão aos anciãos da igreja para gravar. E hoje está sendo gravado, o nosso irmão ali se dispôs a gravar e vai estar postado lá, daqui uns 8 dias eu creio que está lá. Então se você ouvir essa mensagem e você gostar, você vai compartilhar, ok? Mas se você ouvir e não gostar, você vai compartilhar do mesmo jeito. Por quê? Porque a mensagem é como um remédio. Ela pode ter um sabor um pouco amargo, mas o efeito é curador. Talvez ela não fale... Tem ali? Ela não fale ao seu coração, mas vai falar ao coração de alguém que você compartilha. Pois é. Se você gostar da mensagem, independente de gostar ou não, eu espero que você compartilhe, porque muitas vidas precisam ser alcançadas pelo Evangelho, pela graça do Senhor Jesus Cristo. E quando nós conhecemos algo de bom, temos acesso a algo de bom, se não compartilhamos, nos tornamos pessoas egoístas. Não é assim? Você não pode comer uma comida saborosa e achar que é sua só, tem que compartilhar. Eu quero pedir que você abra em Atos, capítulo 4, o verso 36. Nós vamos ler algumas passagens, por isso deixa a sua Bíblia aberta em Atos, ok? Oremos. Senhor nosso Deus Criador, nosso Pai soberano, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu uma manhã de sábado, um dia a mais, para vivermos.
Às vezes passamos de forma insignificante, achamos que passamos desapercebidos, vivemos de forma que amanhecer simplesmente algo insignificante não é. Isso significa que a tua misericórdia tem nos alcançado. Isso significa que temos a oportunidade de fazermos diferente do que fizemos ontem. E que esse dia de hoje seja um dia diferente em nossas vidas. Mas para somar, para incluir, para acolhermos tudo aquilo que é benéfico. Não para vivermos de forma aparentemente mais sábia do que os outros. Mas para entendermos que o Senhor nos dá conhecimento, que o Senhor nos torna igreja acolhedora, para compartilhar as boas novas da salvação. Que essa igreja verdadeiramente possa ser a igreja missionária que o Senhor confiou. Que ela possa entender, Senhor Deus, que não podemos viver uma inércia espiritual enquanto muitos jovens estão nas drogas, enquanto muitas jovens estão na prostituição, enquanto muitas famílias estão sofrendo com ansiedade, com depressão. Nós sabemos que, infelizmente, enquanto o teu filho Jesus aqui não voltar, tudo isso vai acontecer. Mas sabemos também que quando cremos em Ti, vivemos segundo a Tua vontade, mesmo que essas dificuldades venham em nossas vidas, nós estamos mais fortes para suportá-las e para permanecermos firmes, Senhor Deus, até a volta do Teu Filho Jesus. Por isso eu te peço, nesta manhã de sábado, batiza-nos com a presença do Teu Santo Espírito. Unge-nos com a Tua santa e boa presença, ó Santo Espírito, porque nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, Atos, obrigado o Filho de Deus que botou água aqui, viu? Irmão Fernando, obrigado pelo convite, e vocês por me receberem aqui, nos receberem, a mim e meu filho, e eu espero vir aqui outras vezes, não estou me oferecendo para vir logo não, sabe? Mas tem 1 ano e 8 meses, irmão Orlando, que eu vim aqui, né? 1 ano e 8 meses. Das duas, mano, não gostaram da mensagem, talvez eu não tinha data disponível, né? Mas que seja feita a vontade do Senhor. Nós vamos falar de um personagem que você já deve saber, mais ou menos, missão, né? Nós vamos falar de Barnabé. O nome Barnabé, ele foi um apelidado. Alguém passou esse nome, os seus colegas apóstolos, né? O apelidou de Barnabé. O seu nome, na verdade, é José. E é onde nós vamos começar a leitura no livro de Atos. Essa é a primeira menção a esse nome. Vamos falar um pouco sobre esse missionário e mais outros. E eu tenho certeza que vamos trazer para nossos dias. Talvez quem nos visita, ou você mesmo que é adventista, se pergunte o que é que tem a ver uma história de 2000 anos atrás com a minha vida hoje. Ô irmão, eu estou te conhecendo. Tu trabalha com Agnes, é? Com Bruno e Axel, né? Fala sério, como é que o cara para o sermão assim para perguntar uma coisa, né? É para prender sua atenção. Algumas pessoas, como é que se diz? Fugiu, tá vendo aí? O que dá? Normal. Algumas pessoas que não conhecem a história, algumas visitas, talvez não vai saber entender logo de começo, porque talvez você que é batizado, você conhece, e você vai entender, já conhece a história toda. Mas eu preciso te explicar qual é a finalidade desse sermão de hoje. Com o título do sermão, você vai entender o que é que eu quero passar, em função da missão. No capítulo 4, versículo 3, diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço, né, o valor, e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse é o primeiro ponto que vamos entender, que Barnabé, era alguém generoso. Generoso. Mas de onde surgiu Barnabé? Barnabé faz essas menções aqui, tem essas menções aqui na Bíblia, no livro de Atos, e depois some da história. Mas quando a gente vai para os comentários, existe um comentário da tradição judaica que fala que Barnabé, ele foi um dos apóstolos daqueles 70, da missão dos 70 que Jesus havia enviado. Lembra? Você que lê a Bíblia sabe. Essa tradição diz que Barnabé era um dos integrantes desse povo.
E Barnabé era apóstolo, Gil? Sim. Se você ler Atos 14, 14, não precisa abrir não, viu? Só para confirmar o que eu estou falando. Diz o que, ó? Atos 14, 14. Só para a gente ter uma noção se ele era apóstolo. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, quem é? Barnabé e Paulo. Rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Pois é, só foi para você entender que ele era Barnabé era o quê? Apóstolo, justamente. Por isso que eu fui lá para lhe mostrar que era. Não era conjecturas, são provas. Mas muitos desses apóstolos não estão mencionados na Bíblia. Assim, talvez como eu e você não seremos mencionados em muitas coisas, mas o importante é fazer a missão. E nós entendemos que a primeira citação fala de sua generosidade. Barnabé, ele vendeu uma propriedade, como você viu aqui, doou para o sustento dos necessitados da igreja de Jerusalém. Que ele era um missionário, isso aí eu não tenho dúvida. Quando você lê a história, você sabe que ele se doou à obra. Mas imagina você no lugar de Barnabé. Eu lembrei agora o que é que eu ia falar. Tá vendo? É porque eu estou com um problema ainda de saúde, eu fiquei 5 meses, irmão, acho que lembra, né? 5 meses sem pregar. Porque de uns tempos para cá, eu não vou falar exatamente o que foi, porque eu não tenho certeza. Eu acho que foi a vacina. O médico também acha, mas eu não tenho como provar. Nem ele. Eu tomei 2 doses e comecei a sentir mal, cansaço excessivo, esquecimento. Ah, mas eu tomei 4 e não tive nada. Cada pessoa tem um sistema imunológico diferente. Eu não estou sendo negacionista, gente. Mas eu fiquei com os problemas, eu esqueço das coisas com muita frequência. Eu tenho que estar toda hora indo para o rascunho, senão eu esqueço o que é que eu ia falar. E como eu ia falar agora que eu não esqueci dessa vez, o sermão, para você que nos visita, é uma leitura da Bíblia, expressando fatos que ocorreram, e ela vai ser aplicada a nós hoje. Isso é um sermão. É você pegar um exemplo do passado e você trazer para hoje, para você colocar em prática ou não. Porque também coisas que aconteceram no passado nos servem de lição para não fazermos iguais. Correto? Pois é. Então, o Barnabé, ele foi um homem, com certeza, um verdadeiro missionário. Ele se dedicou à obra, ele foi generoso. E essa questão de generosidade, olha que esse sermão, ele não é um sermão de mordomia. Ele é um sermão missionário. Mas eu faço questão de frisar esse ponto. Você que é adventista do 7º dia, você que fez um voto ali, ou aonde foi que você batizou, você conhece a doutrina, que são os ensinamentos da igreja, você sabe que a igreja adventista, ela se mantém com o dízimo? Dízimo não mantém a igreja local. Quem mantém a igreja local é só 60% da oferta. Se você devolver R$10 de oferta para essa igreja, só vai ficar aqui R$6. O dízimo não fica nem R$1 aqui, viu? Fica? Não fica. Por que eu estou falando isso? Para que você seja generoso ou generosa nas suas ofertas. E para onde vai o dízimo? Unicamente para custear a pregação do evangelho mundo afora, salário do pastor, salário do evangelista, aquelas bíblias, aquele material do Caleb, essa bíblia que está na mão da irmã, então muitas outras coisas, é na pregação do evangelho. Gil, tá certo? Você pensa que eu não duvidava não? Oxe, quem duvidava era eu. Eu pesquisei, cafunchei para ver se tinha falcatrua, porque eu vim de umas igrejas que tinha. E a Bíblia diz que nós temos que ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente, ou seja, deviam ser sábios e atentos, porque o dinheiro, ele não é a raiz de todo mal, a raiz de todo mal é o amor a ele. E aí eu fiquei assim, rapaz, que partilha desproporcional, 60% só da oferta na igreja para se manter, o camarada devolve R$100 de dízimo e bota lá só 5 de oferta ou 10, e aí como é que fica para se manter uma igreja dessa? Porque eu toquei nesse assunto, porque esse é um assunto que precisa ser abordado nas nossas igrejas, Valmir. Precisa ser, Fernando. Muitas pessoas não sabiam disso. Devolve o dízimo achando que se não devolver o dízimo vão para o inferno.
né? Aí vai lá e pega R$2 na cestinha do pão, para trazer de oferta. A oferta representa quem, irmão? Representa Jesus. Representa Jesus. Ah, Gil, mas a situação está difícil. Não precisa me falar nada, nem para o pastor, nem para o ancião. O Senhor sabe. Faça a sua parte. Faça o que está ao seu alcance. Seja generoso. Porque o missionário que não é generoso, ele está capenga. Imagina que você vai dar um estudo bíblico para alguém, ou vai fazer uma visita para alguém, e você descobre que essa família está com fome. O que é que Tiago diz? Primeiro supra as suas necessidades e depois lhe dê a palavra. Aí onde entra a generosidade. Ah, mas eu não tenho. Mas você conhece alguém que tem. Você conhece o irmão Valmir, você conhece o Fernando. Tem que me incluir, né? Conhece o Gil da Barraca. Né? Tem que me incluir, né? Senão eu vou botar só para os outros, né? Não pode não, né, Valmir? Pois é, se você conhece e você não tem, vai lá, mobiliza a igreja, vamos fazer uma cestinha para ajudar aquela família, e depois a gente vai com a palavra de Deus, alimenta o corpo e depois alimenta o espírito. Amém? Sejamos generosos. Agora imagine você no lugar de Barnabé. Vamos ver aqui as qualidades de Barnabé. Vamos ler primeiro aqui o 9, capítulo 9, verso 26, para você entender uma das qualidades de Barnabé. 9, 26. Diz o seguinte, amém? Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que lhes falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente o nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Amado, isso aqui é uma passagem que mostra a intermediação de Barnabé perante os apóstolos por Paulo. Paulo, todos nós conhecemos a história, ele foi um perseguidor dos cristãos, dos seguidores de Jesus de Nazaré, e ele matou, ele prendeu, ele perseguiu, mas ele foi alcançado e ele teve a sua conversão, mas para adentrar no meio agora estava difícil, porque o cara falou tanto mal, o camarada bateu tanto, e para ser recebido como apóstolo era difícil. E os outros não queriam receber, mas Barnabé intermediou. Será que você está sendo intermediário de alguém junto a outro irmão, ou até a Cristo, para poder apaziguar, para poder acalentar o coração de alguém? Você, onde passa, semeia paz ou discórdia? Ontem no pequeno grupo, nós estávamos falando sobre pensamento positivo, não é isso? Vocês estão estudando também? É para ser, né? Acho que era geral. E existem umas pessoas pessimistas que a boca parece boca do cão. Só abre para falar desgraça. Fica com medo não, mas tem gente que é assim. Só abre para falar, tu sabe que fulano morreu? Ih, fulano traiu a mulher. Só miséria. Uma pessoa dessa é negativa e torna outras pessoas também negativas. Não é assim? Mas você não pode ser assim. Você precisa pensar em coisas benéficas. A sua boca só precisa ser aberta quando for para edificar alguém. Se uma notícia ruim não tem nada a ver com você, se você não vai resolver em falar para alguém, para que está falando? Minha esposa me reclama sempre, que eu trabalho na praça e às vezes acontece alguma coisa e ela vai saber 2, 3 dias depois. Se tu sabia? Eu digo, sabia. E por que tu não me contou? Eu digo, tem o que a ver com isso contigo? Ah, mas eu queria saber. Nós recebemos agora nessa eu falhei, uma doação de um ar-condicionado para a nossa igreja, né? E aí ela estava ansiosa para saber que dia chega esse ar. Calorenta, do jeito que ela é. Aí na segunda-feira o rapaz me ligou e disse, o ar chegou. Eu disse, pronto, pode entregar lá na igreja. Segunda. Sabe que dia ela soube? Hoje. Ontem à noite. Você acha que ela pegou ar, não? Rapaz, pegou. Como é que tu não me conta? Eu aqui ansiosa e tu não me contou isso. Eu disse, calma, mulher, não vai fugir não, tá lá. Então Barnabé ele foi um intermediário entre os apóstolos e Paulo. Veja que você pode ser o intermediário
de alguém, você pode ser a ponte. E Barnabé agiu diante disso, e eu disse o quê? Imagine você no lugar de Barnabé, daria apoio a Paulo, um perseguidor dos cristãos, ou agiria como os demais, que tinham medo e se afastaram? Barnabé agiu de forma altruísta, ajudou, acolheu, defendeu, sem querer nada em troca. Ei, altruísmo, abnegação, dedicação, é o que nós precisamos ter para ser uma igreja missionária. Será que estamos dispostos a ser missionários altruístas, estender a mão sem pensar na recompensa? Ser participativo na obra, independente de quem ficará com as honrarias? Como é que tu vem pregar aqui, Gil? Começa a falar, bater na igreja? Não. Eu oro ao Senhor pedindo uma mensagem, eu fiz 3, preparei 3, e o Senhor colocou no meu coração para trazer essa. E se Ele colocou, é para você, viu? Receba. Diga amém? Amém. A maioria de nossas igrejas, a maioria estão definhando por conta do orgulho. As duplas missionárias estão acomodadas. Vem para a igreja no sábado pela manhã, malmente vem na quarta-feira, olha lá, domingo se der certo, vou comer uma pizza, vou comer um lanche, eu não vou para a igreja. E a sua maneira de viver, Orlando, é um sermão pregado, você não precisa nem estar aqui à frente. Você se batizou, se a sua família não perceber uma diferença em você, eles não vão tomar a decisão. Se você não oferecer estudo para as pessoas, eu falo Orlando porque ele foi escolhido agora, né? Mas eu vou falar mais gente. Se você não oferece estudo para as pessoas, você é uma pessoa egoísta. Se você sabe que nós estamos a caminho de quê? Da salvação, da redenção. E você não fala, você é o quê? Egoísta, guloso, quer comer a benção sozinho. Aí você não se converteu e desconvertido não converte ninguém. Nós temos obrigação de, como representantes de Cristo, sermos verdadeiros cristãos. E verdadeiro cristão não fica sem dar estudo bíblico. Ah, mas eu não sei. Aprenda. Nesse canal BG Gospel CG, tem lá uma palestra sobre duplas missionárias, que vai orientar você a dar estudo. Entra lá, pede a Fernando para mandar o link para vocês, o irmão Orlando, e você vai, o irmão Valmir acho que tem também, e você vai ver lá. E também tem muito material na nossa igreja, curso para duplas missionárias. Pesquise, estude, não se acomode. Haja com as pessoas como se você estivesse agindo com o seu filho. Você... Tem alguns irmãos que pensam assim, eu não preciso dar estudo ao meu filho, não. Ele já veio indo para a igreja, ele já viu o nosso andar, precisa, gente. Eu tive que dar estudo para o Mateus e para o Miguel. Embora vai responder, quero saber. Eu acho que ele pescava de Miguel, que ele não gosta muito de estudo. Mas estudaram, entendeu? São desbravadores. Assim, a gente vem segurando, fique, meu filho. Tem hora que é ruim, né? Mas é para ficar. É bom para você, um dia você vai me agradecer. Então, se nós não nos incomodarmos com as pessoas, igual nos incomodamos com os nossos filhos, estamos sendo egoístas, vivendo uma inércia espiritual. E tudo que devemos fazer sem interesse, porque Barnabé apresentou a Paulo aos demais sem interesse. Ele sabia que ele foi um perseguidor, mas que havia tido um encontro com Cristo, e esse encontro agora precisava ser anunciado. Se fosse nos dias de hoje, muitos não aceitariam. Eu vou chamar Fernando para poder fazer o evangelismo lá no bairro e batizar 10 pessoas? Nada. Para com isso. Você sabia que tem isso? Sabia, gente? Que tem irmãos que não convidam o outro para pregar ou para fazer o evangelismo simplesmente para não ofuscar o brilho dele? Houve um caso desse. Eu não vou dizer aonde, e você não precisa saber, que convidaram esse pessoal para fazer uma missão Caleb, e esse pessoal era dedicado, fez bem diferente, uma coisa bonita mesmo. E alguém que estava recepcionando, né, esse pessoal, essa outra igreja, disse, não, esse povo aí agora quer ofuscar o brilho da gente. Hã? Sabe qual é o problema? É que nós precisamos brilhar por Cristo. Por isso que vocês cantaram brilhar por Ti. Não há brilho em nós. O brilho é Cristo. E se brilhamos, é porque o reflexo do brilho de Cristo está chegando até nós. Se você não tiver esse sentimento de compartilhamento da obra,
Reveja o seu cristianismo. Barnabé teve. Ah, mas teve contratempo. Vamos lá, tenha fé em Deus. Eu sei que Provérbios 11, 25 diz assim, ó, não precisa procurar aí não. O generoso prospera, e quem revigora os outros será revigorado. Em outras palavras, é dando que se recebe. Isso na parte financeira, como Barnabé, tanto na parte espiritual, moral. Que a sua boca seja uma boca abençoada para falar bem das pessoas. Mas se as pessoas que você vai ver não é motivo de falar bem, mantenha-se calado. Tenha misericórdia. Tá bom? Solidário. Barnabé já havia pregado na Ásia Menor, junto com Paulo e João Marcos. Por medo, o João Marcos acabou abandonando a missão. Se você quiser pesquisar depois, está em Atos 13, 13. Paulo ficou muito chateado com isso. Muito. E por isso ele não quis mais a companhia de João Marcos. Não quis mais. Veja só. Eu vou fazer questão de ler esse ocorrido, porque as nossas visitas também precisam entender. Barnabé, por ser solidário, depois que Paulo ficou... Vamos ignorar essa leitura, depois a gente procura, tá bom? Por ser solidário e também primo de João Marcos, se você analisar aqui esse fato, eles estavam em missão. Barnabé, Marcos, Judas Bérsabas, se eu não me engano, e Silas. Porém, em um dado momento, João Marcos desistiu, porque existia perseguição, ameaças, apedrejamentos. Ele foi e desistiu e voltou para Jerusalém. Nesse meio tempo, Barnabé continuou com Saulo. A missão avançou, mas aí eles precisavam se apresentar em Jerusalém. E eles foram. E quando chegou em Jerusalém, eles ali ficaram por um tempo. E agora houve uma grande ameaça contra a vida de Paulo. Entra Barnabé de cena mais uma vez e defende o Saulo. E acontece que tudo isso que Barnabé fez não foi o suficiente para Paulo lembrar quando ele ignorou ou rejeitou a presença do seu primo. Essa situação desencadeou esse grande desentendimento entre Barnabé e Paulo, que por fim acabou dissolvendo a dupla. E isso nos leva a entender que até os grandes líderes da Bíblia podem falhar. Paulo, por ser meio explosivo e por conta da decepção com João Marcos, falhou. Ele falhou. E nem sequer levou em consideração o acolhimento do Barnabé quando ele mais precisou. Vai ter um momento que você vai falhar. Vai ter um momento que a dupla, o seu parceiro de duplas missionárias vai falhar. Tem muita dupla aqui? Amém? Tem? Muito estudo? Amém. Mas quando essa dupla falhar, você vai desistir? Não. Deus providenciará outra. Naquele momento que Paulo, com raiva do comportamento de João Marcos, não aceitou a companhia dele, o Senhor agora colocou Silas para acompanhar Paulo e João Marcos para acompanhar Barnabé. Houve uma briga, uma discussão, não física, mas verbal, e dissolveu a dupla missionária. Amados, o inimigo ele atentou contra a missão, mas assim como de Jó 42:2, nenhum dos planos do Senhor serão frustrados. E eu digo para você nessa manhã, não importa o que aconteceu, não importa a picuinha que chegou até você, o Senhor quer te usar, e Ele tem a pessoa certa para ser a sua companhia. Agora se permita dar estudo bíblico, se permita orar pelas pessoas, façam visitas missionárias. O que é uma visita missionária? O ministério pessoal deve incumbir as duplas missionárias, mesmo que não estejam dando estudo, mas de ir até a casa das pessoas, sejam elas batizadas ou não, orar com essas pessoas. Nós temos essa obrigação. Eu gosto de tirar minha madorna de sábado à tarde, mas aí eu tiro reduzida. Antes eu ficava até mais tarde, depois eu falei, que crente fraco estou sendo eu. Na verdade eu estou sendo crente, eu não estou sendo cristão. Aí agora eu me programo, tiro minha madorna, depois vou fazer visita e depois eu dar estudo. E eu emprego o sábado todo em prol da missão. Porque existe muitas pessoas que não querem dinheiro, não querem uma cesta básica, mas querem uma oração. Existem muitas pessoas que estão ansiosas, depressivas,
que já não se sentem mais importantes, já não têm vontade mais de viver. Meu amigo sonoplasta, estamos juntos, viu? Muitas pessoas desanimadas podem revigorar suas vidas com a visita. Não precisa ser enfadonha, visitas breves são bem mais agradáveis. Saia para deixar saudade, não para deixar alívio. Entendeu? Sabe aquela visita chata que chega lá e chega 3 da tarde e quer sair 7 da noite? Está repreendido em nome de Jesus, não faça isso não. E dando palpite em tudo, e para papá, parece que ela está tagarela, não. Minha irmã, meu irmão, eu vim aqui orar com você. Tudo bem, tudo bem. Sua família está aí, tá. Seus filhos estão aí, chama que eu quero orar. Pergunta o nome da galera e apresenta tudo ao Senhor. Eu já vou, irmão. Não, fica um pouquinho, não. Eu estou com pressa, eu vou fazer outra visita. E vá. Deixa aquele gostinho de quero mais. Faça isso. Isso é para quem não é batizado? Também. E se não for batizado e se ainda não tiver estudo, isso aí é um degrau para depois você conseguir o estudo. Você que nos visita, já recebeu uma visita assim? Já? Amém. Louvado seja Deus. Porque se não tivesse recebido, quem te convidou para vir aqui hoje ia ficar um pouco triste. Amados, a missão continua, ela não pode parar. Paulo seguiu de volta à Ásia Menor, onde já tinha pregado, para continuar a missão. Agora tendo como parceiro Silas. O que nós precisamos entender com isso? Que a missão não pode parar, porque a obra é do Senhor. Infelizmente, muitos desentendimentos surgirão. E como, viu? Eu que o diga. Muitos desentendimentos surgirão entre os irmãos, mas isso não pode ser um obstáculo para executar a missão que o Senhor nos confiou. Vamos ler Romanos capítulo 15, versículos 5 a 7. Qual foi a missão que o Senhor nos confiou? Romanos 15, versículo 5. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Amém? Se nós ouvíssemos os conselhos da palavra do Senhor, éramos mais felizes. Entenderíamos que, eu falo entenderíamos porque eu também, você é bom, mas é ruim, viu? Se nós ouvíssemos os conselhos da palavra de Deus, sofreríamos menos. Nós entenderíamos que quando, eu falo sempre isso, quando estávamos lá fora no mundão, na idolatria, na orgia, na bebedeira, na fornicação, em tudo que desagrada a Deus e nos aproxima do capeta, quando estávamos lá, nós éramos tentados por essas coisas, pelo jogo, a bebida e muitas outras coisas. Todo mundo aqui era tentado. Aí você tomou a decisão, tomou o estudo, se batizou, se tornou um cristão adventista do 7º dia. Acabou os problemas? O inimigo vai continuar te usando, só que agora dentro da igreja. Se não usar você, usa alguém do lado para tentar te derrubar. Para você sentir repulsa pelo seu irmão e não apoiar o departamento dele, não apoiar a missão dele, ou ele não apoiar a sua. O inimigo não descansa, e o problema é que nós cristãos estamos relaxados, a maioria, viu? Relaxados. Saímos de casa sem nos consagrar a Deus. Temos pressa para comer alguma coisa, tomar um cafezinho, uma cevada, seja lá o que for, mas muitos ignoram o estudo da palavra de Deus. E nós temos que guardar as palavras do Senhor em nosso coração para não pecar contra Ele. E só podemos guardar se formos logo nas primeiras horas do dia nos preencher dela. Se você pudesse enxergar, eu acho que eu já falei isso aqui, que eu gosto de falar sempre, o tanto de demônio que está te rodeando durante o dia, você não saía de casa. Você não queria nem olhar para o lado. Porque não é mentira que essa parte dos demônios que foi expulso para a terra, aquilo é verdade, gente. E você está brincando de ser cristão?
Eles estão aqui tentando, nos tentando, fora da igreja, dentro da igreja, nos trabalhos da igreja, e nós às vezes não entendemos. Ou você acha que esse desentendimento entre Barnabé e Paulo foi coisa de Deus? Mas Gil, para aí, rapaz, virou duas duplas agora. Sim, porque Deus pega a situação de caos na tua vida e transforma a situação de glória para honrar o nome dele. Veja que Deus, ele é especialista em restaurar, em reconstruir. O inimigo tenta destruir, mas Deus bota a mão e constrói, e reconstrói. E eu espero fielmente que essa igreja possa se tornar a igreja missionária, que hoje mesmo você, que ainda não deu o estudo bíblico, ou não está dando, vai oferecer em nome de Jesus. Ah, mas eu não sei ainda. Ofereça, que os irmãos aqui vão providenciar a dupla, e você vai junto para aprender. Igreja que não batiza enfraquece, desfalece. Tem igrejas nossas fechando por falta de membro, viu? Em alguns lugares. Sabe o que é isso? Inércia espiritual. Crentes com nome no livro da igreja, mas não estão preocupados se o nome está escrito no livro do céu. Amados, como eu disse, o inimigo ele atentou contra a missão daquela dupla, mas os planos do Senhor não podem ser frustrados, e assim devemos seguir em frente. Já estou caminhando para o final. Paulo seguiu de volta a Ásia Menor para continuar a missão, agora tendo como parceiro Silas. O que precisamos entender com isso? A missão não pode parar. Infelizmente, desentendimentos surgirão entre irmãos, mas isso não pode ser obstáculo para executarmos a missão que o Senhor nos confiou. Aceite uns aos outros, assim como Paulo nos orientou através da sua carta aos Romanos. Aceite a pessoa como ela é. Aceitar uma pessoa como ela é não é ser conivente com o erro do outro. Às vezes você está muito preocupado com o formalismo, e você, em vez de ser um irmão acolhedor, você se torna um irmão ditador, só ditando regras. Você tem facilidade de pedir perdão? Se você não tem facilidade de pedir perdão, eu espero que você tenha a hombridade de não ter facilidade de acusar, de brigar, de machucar. Porque quem machuca precisa também reconhecer que machucou e pedir perdão. Policie-se, porque uma hora ou outra você vai machucar alguém, vai falar uma palavra que machuca, mas tenha a sensatez, tenha a humildade de reconhecer seu erro, porque quando isso acontece e você pede perdão, o Senhor é honrado, a amizade é revigorada e a missão continua. Amados, com o passar do tempo, Paulo mudou sua maneira de lidar com a ira. Olha, o sofrimento vai tirando as impurezas. Ou seja, veja a orientação que ele nos deu, que serviu para aquelas pessoas e serve para os moradores de Éfeso, no capítulo 4 e versículo 26, que diz: irai-vos, mas não pecai-vos, porque ele irou e ele pecou. Por que ele pecou? Porque ele foi exclusivista, ele não acolheu o jovem João Marcos quando ele se arrependeu. Ele não levou em consideração o amor fraterno e o acolhimento de Barnabé. Mas louvado seja Deus, que ele reconheceu o seu erro. Como, Gil? Você viu ele pedir perdão? Não com essas palavras, mas eu entendo que não ficou rixa entre eles, porque ambos continuaram na missão, e com sofrimento na pregação do Evangelho, Paulo amadureceu a sua vida espiritual. Depois de alguns anos, quando preso em Roma, ele pede que lhe envie quem agora? Me envie João Marcos. Quem é o João Marcos? O que ele não quis levar, e ele agora pede que o envie, porque ele seria muito útil. Aprenda com os erros. Eu erro muito, e tem hora que eu me envergonho. Eu peço perdão para o meu filho. É feio isso? Pedir perdão para um filho? Pedir perdão, sim. Está ele ali, ó.
Um dia desse eu estourei com ele que parecia que eu ia explodir. Que ele puxou, acho que é a mãe nervoso desse jeito, deve ser a mãe. Para não dizer que é o pai. Mas eu vi que eu fiz besteira. Eu chorei, pedi perdão a ele. Nos perdoamos e a amizade continua. É meu filho e é meu amigo. Peça perdão. Revigore as pessoas e será revigorada. Tem autoestima, um sorriso no rosto, o coração alegre, formoseia o rosto. Como você vai oferecer Jesus para as pessoas vivendo com a cara deprimida, fechada, emburrada? Não tem lógica isso, essa conta não fecha, gente. Eu só posso compartilhar com você, irmão, algo que é bom para mim. Se coisa ruim já tem demais na tua vida, para que eu vou trazer o meu? Aí você tem Cristo, você tem a solução dos problemas. Agora ele vai dar força para você suportar os problemas. A solução é no final. Aí você não oferece para as pessoas? Para isso você tem que viver na presença do Senhor. Para isso você tem que refletir o caráter de Cristo. É por isso que não está conseguindo estudo. Primeiro que não oferece. Segundo que não orou por esse estudo. Eu orei 1 ano por uma família para dar estudo. 1 ano. Porque eu sabia que o marido, ele não bateu ainda não, viu? É meu amigo. Ele, não é que ele não gosta de crente como eu era no passado, eu não gostava não. Principalmente adventista. Eu tinha pavor de adventista. Ele não é bem assim, que a filha dele é, mas ele é católico. Hoje ele é meio que adventista, participa do pequeno grupo com a gente. Mas eu orei 1 ano para oferecer estudo para ele. Quando eu pensava em ir lá, dava aquele frio na barriga, com medo do não. Eu digo, não, eu já tenho, Senhor, eu quero um sim. E aí eu orei. E quando eu ofereci, ele disse, eu vou pensar e vou falar com a mulher. A mulher também não... Eu já tinha ouvido o comentário que ela não queria saber de igreja. Mas ela teve um AVC. E ela estava muito frágil. Muito deprimida. Mas ela aceitou. Para a honra e glória do Senhor, batizou ela e a filha mais nova. E o esposo? É questão de dias. Pode ter certeza. Então se você vê que é difícil, existe alguém que tudo pode. Para ele tudo é possível. Você sabe quem é. Coloca nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Diga amém. Amém. Se nós não arregaçarmos as mangas, se não estendermos a mão, se não formos generosos, se não formos acolhedores, a igreja mirra e nós mirraremos juntos. Porque a igreja somos nós. Seu esposo precisa ver uma cristã em você, irmã. Sua esposa precisa ver um cristão em você, irmão. Seus filhos estão lhe observando. Estude a Bíblia com o seu filho, mas além de estudar a Bíblia, viva como um cristão na frente do seu filho. O ensino é bom, né? Mas o exemplo arrasta. Amados, eu quero encerrar essa mensagem de hoje, para que dê tempo vocês pegar a comida ainda quente, dizendo para você que você é capaz. Pode ter certeza que é. Talvez você pense que não, mas é. Eu acho que tem uma história muito conhecida de alguém, uma criança, verdade, viu? Não é reflexão de ilustrações simbólicas, tipo hipérbole, não. É uma realidade. O menino foi para a escola e lá ele todos os dias voltava normalmente, mas certo dia ele chegou com uma carta da professora, um bilhete, e entregou para a mãe. A mãe leu e disse: meu filho, você não precisa ir mais para a escola amanhã. Por quê, mamãe? O que a carta diz? A professora diz aqui que você é muito inteligente, que você é um gênio, que eles não têm conhecimento suficiente para lhe ensinar, para lhe educar, que eu deveria fazer isso em casa. Tá bom, mãe. E ela começou a ensinar o seu filho. E o tempo foi passando e esse jovem foi ficando cada vez mais sábio. Ele se transformou verdadeiramente em um gênio, num inventor.
que é lembrado até hoje, Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente e do fonógrafo e de muitas outras invenções. Mas a sua mãe morreu, e então ele um dia, escafunchando um baú, ele encontrou a carta, aquela carta que o tirou da escola. E ele lendo a carta, sabe o que estava escrito na carta? O seu filho, ele é muito burro, ele deve ter algum distúrbio mental, nós não temos como ensinar seu filho aqui, deixa ele em casa. Haja como uma mãe, porque todos são capazes, ninguém é burro, ninguém é incapacitado. Se Thomas Edison tivesse lido aquela carta verdadeiramente como ela estava, talvez ele não tinha tido a coragem, o impulso para vencer na vida. Nunca diga para uma pessoa que você não é capaz. Nunca diga para uma pessoa que você não tem um talento. Você tem talento. Ainda que uma boca do cão diga para você que você não pode, você diga: em nome de Jesus eu posso. Eu vou terminar com outra aqui, outra reflexão. Faz parte, viu? Jesus contava as parábolas. Agora é ilustração, porque objetos inanimados falam. E a jovem ia buscar água na fonte com um pau acima dos ombros, né? Um jarro de um lado, um jarro do outro. E ela sempre pegava água na fonte e fazia aquele caminho até a sua casa. Só que um dos jarros chegava cheio, o outro menos da metade. E esse jarro quebrado, rachado, ele era triste. Ele se dizia: eu sou infeliz, eu sou incapaz, eu não consigo fazer nada. Veja que o meu colega chega cheio, supra a necessidade da minha dona, e eu nada, só chego com um pouquinho de água no fundo. Aí ele disse com a sua dona: eu estou infeliz, porque eu não sou útil, eu não presto para nada. E ela disse: não, quem lhe disse isso? Eu não estou servindo, me jogue fora. E ela disse: vem, eu vou te mostrar algo. Encheu os vasos, e vem, e diz: preste atenção, o lado que o vaso está cheio e vai chegar cheio. Sim, o que tem? Você vê alguma planta? Não. Não vê nada, nenhuma flor, não. Agora olhe para o seu lado. Várias plantas no decorrer do caminho. Várias flores. Vida. Eu sabia da rachadura em você, mas eu permiti a rachadura para que todos os dias, ao voltar da fonte, eu regasse essas plantas e eu tivesse esse jardim que você me presenteou. Foi a sua água que fez com que desse vida àquelas plantas. Você está entendendo? Não importa o que as pessoas digam, você é capaz. Não importa o que as pessoas pensem de você, o Senhor quer te usar para que outras pessoas tenham vida e a tenham com abundância. Como prometido, aquela parte que eu não achei, porque eu coloquei 13 em vez de 15, e é 15:36 a passagem do desentendimento de Paulo e João Marcos. Mas eu quero encerrar aqui com essa passagem que está no capítulo 13 e o versículo 2, e diz o seguinte: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Foi por esse motivo que não fracassou a missão, porque quem chamou foi o Espírito Santo. Você quer sucesso na missão? Permita-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Só assim essa igreja vai prosperar. Só assim a tua família vai prosperar. Lembrando que prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é um conjunto de coisas. Mas para que esse conjunto de coisas aconteça nas nossas vidas, Deus precisa ser o primeiro. Precisa ser o centro. Não deixe ele para segundo plano. Acorde mais cedo, mas faça o seu devocional. Ore. Tem dificuldade de ler a Bíblia? Então bota o joelho no chão e ora. Fique de joelho diante de Deus e você ficará de pé diante de qualquer problema que surgir na frente. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Santo e soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de sábado. Obrigado por essas horas, Senhor Deus, nos preenchendo da Tua palavra. Eu quero de uma forma especial te pedir por cada família aqui representada. Eu te peço, Senhor, por nossas amigas, nossos visitantes que aqui se encontram,
que verdadeiramente elas possam entender que vieram aqui porque o teu Santo Espírito as trouxe, e que elas possam entender que essa vinda aqui não foi algo em vão, é para que elas também sejam alimentadas da tua palavra, e para que elas também sintam o desejo de compartilhar a mesma, que possam ser missionários e missionárias ao teu serviço, assim como Paulo foi, assim como Barnabé, assim como Silas e muitos outros. E por que não João Marcos, que fugiu, mas depois assumiu o seu posto? Às vezes vamos fugir, às vezes vamos querer desistir, mas o Senhor nos fortalecerá se permanecermos firmes nos nossos planos e nos teus caminhos. E que os nossos planos sejam os teus planos, porque os teus planos são melhores do que os nossos para nós. Nos guarda, nos protege e abençoa essa igreja de uma forma especial. Eu te peço, Pai, eu te suplico que o Senhor derrame unção dobrada do teu Santo Espírito sobre a vida de cada um dos teus filhos nesta manhã. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.